Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Flamengo, que a situação não é boa. O time perde em casa para o Peñarol e agora vai ter que buscar no Uruguai a vaga às semifinais da Libertadores e jogando da maneira que o Tite não gosta, né? Desesperado para tirar a vantagem do placar, né? E assim, é uma partida que, a meu ver, resume muito o trabalho do Tite nessa temporada, de um time que tem pouca articulação ofensiva, né? Não é um time que constrói bem as jogadas e no final fica muito dependente do que os jogadores de meio campo são capazes de produzir em grandes chances, né? O Arrascaeta conseguiu até achar um cruzamento mágico para o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique não aproveitou. E faz parte, tá, gente? Tipo, perder grandes chances, todos os jogadores fazem, o Haaland, o Lewandowski. A questão é que, assim, se você não cria grandes chances o bastante, né, você meio que força que os caras tenham que aproveitar cada chance que aparece na frente dele. E, normalmente essa conta não tem como fechar. O Flamengo criou poucas jogadas efetivas de verdade e assim, atuações fracas, por exemplo, do De La Cruz, não jogou bem hoje, né? E eu acho que ele vira vítima também de uma fórmula de jogo que não está extraindo muito do time. E assim, o que o Tite está sofrendo mais nesse trabalho não é nem o ataque, porque disso eu já não esperava grande coisa. É a defesa. O Flamengo toma gol todo jogo, todos, sem parar. É todo jogo o Flamengo tomando pelo menos um gol. Isso é péssimo, entende? A defesa não te passa segurança, né? E a gente já sabia que os problemas principais do Flamengo estavam na questão das laterais, né? E assim, o Marcos Braz resolveu contratar dois laterais para o mesmo lado, né? Que é o caso do Vina e também do Alexandro, e a outra lateral continua sem reforços, né? Ele traz o zagueiro, mas que vem sendo usado mais como meio-campista, que é o Léo Ortiz. Ok, jogando muito bem, embora o Tite hoje tenha deixado ele no banco para o Pulgar, que não faz boa temporada. Mas o que eu quero dizer é simples, né? As principais carências do Flamengo não foram sanadas. O Marcos Braz deixou lá. A defesa, a meu ver, falta qualidade de material humano em alguns momentos, falta profundidade. E quando você tem esses problemas, somado à questão das lesões e dos desfalques, aí vira um buraco muito grande, né? E assim, o Tite tem responsabilidade, obviamente, nesse problema. Ele foi contratado justamente para dar mais estabilidade, um time mais sólido, que oscilasse menos, e ele não tem feito esse trabalho. E o Flamengo, que para muita gente com o Tite, né, quando começou o trabalho, chegou a ter aquele bom momento, iria lutar pelos 3 títulos, agora vira uma questão de que assim, o torcedor já começa a cogitar mais uma temporada no branco, né? Óbvio, você vai falar, o campeonato estadual, mas gente, eu vou ser sincero, né? Eu vou, como torcedor do Atlético Mineiro, eu caguei pra estadual. É legal ganhar do rival, etc, né? Foi legal o Atlético Mineiro ganhar do Cruzeiro, mas eu tô satisfeito com a temporada que o clube faz até agora? De jeito nenhum. O Atlético, pra mim, vai passar zerado essa temporada por causa de um trabalho tático ruim. E o Flamengo está caminhando para o mesmo lado. Não acho que o trabalho do Tite seja tão ruim quanto o do Milito, mas a questão é, as expectativas eram parecidas, se não me engano até maiores, né? Eu não sei se o torcedor do Atlético estava esperando um grande título essa temporada. Eu pelo menos achava que era possível, porque no ano passado com o Filipão o time já quase conquistou o Brasileirão e chegando bons jogadores como chegaram, tinha razões para acreditar em algo melhor. Não veio. E o Flamengo talvez pensou na mesma linha. Trouxe o cara que é o melhor do futebol brasileiro, que é o Tite, mas ele mostra que o melhor no Brasil não está sendo bastante, né? E cada vez mais as soluções estão vindo de fora, né? E, a meu ver, né, esse trabalho aí, né, é um tipo de trabalho de um cara que não consegue abrir mão das convicções ali, muito pragmático, entende? Em excesso, né? O pragmatismo é bom quando o cara reconhece na medida o que o time é capaz de fazer e o que não é capaz. Quando o cara fica assim, conservador demais, quando ele tem mais medo de perder do que de ganhar o jogo, ainda mais com uma equipe tão qualificada, o time fica engessado, entende? Né? Porque a cautela, quando vira prioridade, o time sempre vai ter a tendência a passar mais problemas. E o Tite é cauteloso demais e no final não tem conseguido colocar nada de muito interessante taticamente falando. Se o time do Flamengo defende bem, não defende. O time do Flamengo controla jogos bem? Não controla. O time do Flamengo ataca bem? Não ataca bem. Você pode até ter números ofensivos bons, mas é um pouco consequência de ter bons jogadores também. Então, assim, é um coletivo de nadas esse trabalho do Tite. E não ajuda nada o fato dele também, nas entrevistas, ser um cara que fica com aquela lero-lero, aquelas falas assim que são chatas de entender. Cara, é um negócio que não orna. A verdade é essa, o trabalho do Tite com o Flamengo nesse momento não orna. E o risco de ser eliminado pelo Peñarol é grande, porque perder em casa
É o lugar que você tem que construir a vantagem, você tem que jogar a pressão para o adversário. Agora vai ter que jogar fora de casa pela vitória, um clube que não ganhou do Vasco no fim de semana e agora perde em casa. Qual é a motivação, né? Qual é a chance do Flamengo conseguir virar? E assim, o mercado também do Flamengo é muito preguiçoso quando se trata de um centroavante. Não há um substituto à altura do Pedro. O Gabigol claramente em declínio, seja pela má vontade, seja por descuidado dele. Mas a questão, o Gabigol hoje não é sombra do jogador que foi alguns anos atrás. O Carlinhos não tá pronto. Então, assim, o Flamengo podia ter ido atrás do centroavante, né? Os caras adoram falar, né? O Marcos Braz, o Landim, que dinheiro não é problema. Então usa direito, né? E os caras não usam. Os caras estão ali com muito dinheiro, não, um outro patamar, eles gostavam de falar tudo isso. Os caras não contrataram um centroavante, entende? É impressionante isso. O Pedro machucou, vai ficar meses fora de campo e não tem substituto para ele. E agora a gente vê o quanto faz falta. Vai ter que colocar o Bruno Henrique de 9, que é uma ideia de jirico, entende? Você perde até as qualidades principais do Bruno Henrique, que é muito da questão da velocidade. Vai ter, obviamente, a questão do jogo aéreo, ele é muito atlético nesse aspecto, ele é forte ali, mas assim, é pouco, né? Eu acho que, assim, chegar ao ponto de improvisar e deixar outro buraco para a equipe, olha, é realmente uma bagunça a parte interna do Flamengo e o Tite não se ajuda. É um trabalho extremamente decepcionante e que caminha aí para deixar mais um ano o Flamengo em branco. E eu acredito que passando em branco uma temporada como essa, quando muitas expectativas foram criadas, gastaram para trazer um De La Cruz, trazem o Alcaraz, inclusive até a hora de falar, vai entrar Carlos Alcaraz. Eu olhei para o jogo, né? O Alcaraz não conseguiu entrar tão bem a princípio, eu falei, olha, vai precisar do Djokovic, do Sinner e do Medvedev também, porque tá difícil a situação, né? Olha, olhando para o mercado, pelo como o Flamengo está se comportando e para o Tite, essa temporada caminha para ser mais uma do quase. E a pior coisa que existe é o quase, né? Quando você fica longe do título, às vezes você nem tenta ficar fazendo exercício de imaginação, né? Tipo, o Flamengo hipotético do que poderia ser, ou o time X hipotético, porque se fosse um detalhe ou outro, né? Mas assim, o quase é terrível, né? Ficar, olha, quase fomos campeões, né? Isso machuca. Eu acho que o Flamengo tá na temporada que pode ser o quase 3 vezes, né? Tá nas semifinais da Copa do Brasil, quase foi campeão. Tá ali no G4 na temporada toda do Brasileirão, quase lutou pelo título. O Flamengo vai enfrentar o Peñarol. É uma coisa, quase avançou. O quase não ajuda, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.